Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Quarta-feira, ler com oração, Romanos capítulo 8, versículo 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo é o escudo da igreja. Todos os que são encarregados de fazer a obra de Deus passam por sofrimentos. Em Isaías vemos que o Senhor Jesus é retratado como ovelha muda, que sofreu sem jamais reclamar ou reivindicar nada para si. Capítulo 53, versículo 7. Existem dois tipos de sofrimentos. O primeiro são os sofrimentos pelos quais Cristo passou para realizar a redenção, gerando a igreja. Nós não temos parte nesses sofrimentos, pois a responsabilidade de realizar a redenção e gerar a igreja cabia somente a Cristo. O segundo tipo são os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja, era necessário que Deus designasse alguém para participar destes sofrimentos de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. A responsabilidade de concluir o processo de edificar a igreja e sujeitar tudo aos pés do Senhor é da própria igreja, e o apóstolo é quem toma a dianteira de sofrer pela edificação da igreja. Um apóstolo deve estar pronto para sofrer pela igreja. Não falo aqui de sofrimentos causados por pecados ou ambições pessoais, mas dos sofrimentos pelos quais passamos ao cuidar dos interesses da igreja. Quem verdadeiramente quer o bem do corpo de Cristo deve submeter-se aos sofrimentos que lhe sobrevêm ao cuidar da igreja. Graças ao Senhor, em meio aos sofrimentos relacionados com a edificação da igreja, há consolo. Como está escrito, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 5 e 6, versão King James atualizada. Na mesma medida em que os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós hoje, a consolação e o encorajamento também nos alcançam. O apóstolo, portanto, é quem sofre primeiro para que sua experiência sirva como escudo para a igreja. Quando os sofrimentos atingem os demais membros do corpo de Cristo, a igreja pode ser consolada pelo apóstolo conforme 2 Timóteo 2, versículos 9 e 10. Nessa passagem vemos que Paulo estava em prisão romana, privado de liberdade. Um apóstolo pode passar até mesmo por aprisionamento. Contudo, a palavra profética jamais estará algemada e seu poder continuará operando na igreja. Paulo suportava todas essas situações e sofrimentos pela igreja para que os eleitos obtivessem a salvação em Cristo Jesus com eterna glória. A esperança em meio aos sofrimentos do tempo presente é esta: nenhuma situação é comparável à glória que há de vir. Romanos 8,18. Em seu tempo, Paulo era quem dispensava a palavra profética e, conforme vemos em Filipenses, muitos tinham inveja dele e pregavam palavras paralelas, aparentemente boas espirituais e bíblicas, para distrair a igreja das palavras dele, o que lhe causava imenso sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 15, versão King James atualizada. O diabo foi o primeiro a ter inveja, pois foi deixado de lado uma vez que Cristo foi escolhido para ser o elo entre o Criador e a criação. Hoje ele faz de tudo para disseminar ódio contra Deus e seu ungido, e
desfazer qualquer ligação com Cristo. Portanto, assim como Satanás, alguns no tempo de Paulo eram movidos pela inveja, buscavam competir por audiência e rivalizar com ele. Tudo isso com o intuito de conseguir glória e fama próprias. Nós, porém, devemos tomar cuidado com as pessoas que rivalizam. Ainda em Filipenses, o apóstolo Paulo aponta que havia também os pregadores positivos que o reconheciam como alguém incumbido por Deus da defesa do Evangelho. Outros, no entanto, falavam apenas por ambição egoísta, ocasionando o aumento de seus sofrimentos, capítulo 1, versículos 16 e 17. No final, vemos a atitude sempre positiva de Paulo. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Filipenses capítulo 1, versículo 18, versão King James atualizada. Querido leitor, vamos posicionar-nos em defesa do Evangelho, mantendo a atitude positiva e nos alegrando com a proclamação de Cristo. Pergunta de hoje: qual é a função do apóstolo na edificação da igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.